Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é luz para os nossos passos. Por isso, todos os dias precisamos fazer este esforço de permitir que a palavra nos ilumine. Quanto tempo do nosso dia nós reservamos para escutar a palavra de Deus? Quanto nós nos dedicamos em estudar, em compreender melhor a Escritura? Nós só vamos compreender bem o projeto do Divino Pai Eterno se nós nos aprofundarmos na escuta da Sagrada Escritura. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, para aproveitarmos todos os dias essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós nos reunimos, paramos um pouco o nosso dia para escutar o que o Senhor tem a nos dizer. E desta palavra nós alcançamos o alimento para a nossa vida espiritual. Escutemos com atenção o que o Senhor tem a nos dizer no Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje é uma mensagem muito dura. O evangelista São Mateus apresenta esta passagem onde Jesus interpela os fariseus e os escribas. E aqui está em paralelo justamente com as bem-aventuranças de Jesus lá no início do Evangelho. Esse discurso de Jesus são palavras de ameaças, palavras fortes dirigidas aos chefes religiosos daquele tempo. São os famosos 7 ais de Jesus. Ai de vós, fariseus e escribas. Vamos fazer a reflexão desses 2 ais de vós do Evangelho que hoje nos foi proclamado, mas sobretudo também nos permitindo ser interpelados por esta passagem do Evangelho. Começa assim o trecho que nos foi proclamado. Ai de vós, escribas e fariseus. É importante dizer que escribas e fariseus eram um grupo dos chefes religiosos daquele tempo e muitos deles tinham a pretensão de ser os únicos intérpretes verdadeiros da lei de Deus, os únicos legítimos intérpretes da vontade de Deus. A estes é que Jesus dirige a sua palavra. E Jesus dirige a sua palavra de forma dura, chamando-os de hipócritas. O que significa a palavra hipócritas? Hipocrisia. A palavra hipocrisia, no grego, significa máscara. Era justamente aquele instrumento utilizado nas peças teatrais para fazer as encenações. Ora, quando Jesus diz que os fariseus e os escribas são hipócritas, Jesus está dizendo que a experiência religiosa que eles vivem não passam de encenação, de máscaras, mas não é uma experiência verdadeira a partir de dentro. Por isso nós também somos tocados por esta palavra dura e forte de Jesus. Será que muitas vezes nós também, hoje, não estamos na igreja, mas vivendo como os fariseus e os escribas, na hipocrisia, isto é, vivemos uma experiência religiosa que não passa de uma encenação, que não é profunda, que não é verdadeira? E por que Jesus diz que os fariseus e os escribas são hipócritas, vivem de encenação? O próprio Evangelho responde: vós pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, isto é, pagam o dízimo das coisas que têm, por menores que sejam. No entanto,
param somente nessas coisas externas, exteriores, sem olhar para dentro, para o profundo. E Jesus diz que, não que isso não seja importante, veja só o que diz o Evangelho. Vós pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, misericórdia e a fidelidade. Vejamos bem se nós muitas vezes não somos assim também. A gente cumpre todos os rituais externos da nossa fé, da nossa experiência religiosa, mas por dentro nós não alimentamos os verdadeiros valores cristãos, como aqui diz Jesus, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus está dizendo que não é importante pagar o dízimo? Não, tanto que o Evangelho aqui é muito claro. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. E muitas vezes, repito, nós corremos os riscos de parar simplesmente nos gestos exteriores da nossa fé, sem nos preocupar com aquilo que mais importa, os valores que devem ser alimentados no nosso coração. E repito aqui esses valores mais importantes da lei, segundo Jesus, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Não adianta pagar o dízimo sem se preocupar com essas coisas que são as mais importantes. Caso contrário, a gente vai viver uma experiência religiosa simplesmente de aparência. Então Jesus pede que seja feita uma coisa sem omitir a outra, sem deixar de fazer a outra. E Jesus diz, condutores cegos, que coais o mosquito, mas engolis o camelo. Isto é, quem conduz deve estar muito atento, deve enxergar cada obstáculo do caminho. E aqui Jesus diz que estes que pretendem ser os condutores, os escribas e fariseus, são cegos. Portanto, eles não podem guiar ninguém, não podem ser mestres de ninguém. Por quê? Porque coais o mosquito e engolis o camelo. Isto é, se preocupam com as menores coisas exteriores, mas não se preocupam com os verdadeiros valores interiores. Meu irmão e minha irmã, com que nós nos preocupamos verdadeiramente? Somente com a nossa aparência? Ou nós nos preocupamos com aquilo que nós alimentamos no nosso coração? E Jesus continua no Evangelho. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, repete mais uma vez esta palavra, hipócritas. Limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Meu irmão e minha irmã, tomemos cuidado para que não vivamos a nossa experiência religiosa simplesmente de aparência, como os fariseus e como os escribas, que limpavam por fora o copo e o prato, mas por dentro, o que tinha? Roubo e intemperança. É isso que Jesus está chamando a atenção. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos parecer ser uma coisa, mas por dentro é outra. No outro evangelho, Jesus chega a utilizar uma expressão ainda mais forte aos escribas e fariseus. Jesus os chama de sepulcros caiados, porque são bonitos por fora, mas por dentro o que existe é podridão, cheira mal. Nós não queremos ser assim. Nós não queremos ser simplesmente religiosos, religiosas, cristãos, cristãs de aparência. A isso Jesus chama de hipocrisia. Nós queremos viver verdadeiramente estes valores cristãos alimentados dentro de nós. Por isso Jesus continua, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Portanto, Jesus está dizendo que o mais importante é a gente olhar para dentro de nós mesmos. O mais importante é a gente purificar primeiro dentro, e o exterior será purificado como consequência. Não adianta a gente querer se limpar por fora, mas se por dentro o que existe é imundície. É esta a mensagem do Evangelho de hoje. E repito, a mensagem não é simplesmente para os fariseus e os escribas daquele tempo. Ainda há muito farisaísmo na igreja hoje, de pessoas que querem parecer ser uma coisa, mas no fundo são outra coisa, porque dentro elas não se preocupam com os verdadeiros valores cristãos. Portanto, procuremos, à luz do Evangelho, ao menos diminuir, se não conseguimos eliminar essa distância entre o que nós parecemos ser e o que de fato nós somos. É preciso, meu irmão e minha irmã, que a palavra proclamada na igreja seja de fato assumida por nós, que cultivemos os verdadeiros valores cristãos. E a nossa verdadeira fé começa dentro. A nossa fé não pode ser vivida simplesmente
de forma exterior, de forma aparente. Ao contrário disso, Jesus chama de hipocrisia. Portanto, procuremos viver uma experiência religiosa que seja autêntica, alimentando no mais íntimo do nosso interior os verdadeiros valores do Evangelho. Concluindo mais este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus, esta mensagem dura de Jesus aos escribas e fariseus contra a hipocrisia na vivência da experiência religiosa, que é uma mensagem também muito atual e que serve para cada um de nós, hoje o que nós queremos pedir ao Senhor é esta graça de viver a nossa experiência religiosa de forma mais autêntica, diminuindo a distância entre aquilo que nós rezamos, aquilo que nós proclamamos e aquilo que de fato nós vivemos e assumimos como verdadeiros valores do nosso coração. Jesus alerta que a nossa fé, ela se torna verdadeira quando nós nos preocupamos primeiro com o nosso interior e não simplesmente com aquilo que é aparente, com aquilo que é exterior. Por isso rezemos ao Pai pedindo esta graça. Pai eterno, te pedimos a luz e a força do Espírito Santo para que superemos entre nós a hipocrisia e busquemos viver uma experiência religiosa que seja autêntica, à luz do Evangelho de teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.